dos irmãos para que a gente faça uma Assembleia Geral Extraordinária para aplicação das penalidades com relação ao Ailton e uma eleição de um novo pastor-presidente. Muitos irmãos não estão mais confiando de forma geral na família do Ailton. Então isso engloba a Cíntia e os filhos. A carapuça fica para quem serve. Pega o que é teu. Se pegar o que é dos outros, dá dor de barriga, vai dar diarreia. Então pega o que é teu, fica com o que é teu, fica com o que você merece. Amém, igreja de Jesus? Amém. Aleluia. Eu tô rindo aqui, cara, as gargalhadas, ninguém me avisou que hoje era sexta-feira, cara. E uma galera cobrando, principalmente aqui da região, né, de Santa Catarina, se eu não vou ir até Joinville. Deveria ir até Joinville. Por que ir até Joinville, Zay? Se você não sabe, caiu só nesse vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque eu acho impossível alguém de Santa Catarina, ou melhor, de Joinville, né, e alguns do estado de Santa Catarina, por que não dizer do Brasil, que não viram a notícia do pastor aí que foi flagrado com a sua amante, uma jovenzinha mais novinha do que... Enfim, cara, é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. E o advogado, tem um advogado, na verdade, que eu recebi o vídeo, inclusive, ele fazendo um convite na tentativa de organizar a patifaria que se tornou essa igreja nesses últimos dias. Só que tem um detalhe, esse advogado, segundo as informações, é também chegadinho da família. Nós vamos tentar entender esse caso. Mas antes peço a você, comente no decorrer do vídeo, ajuda a divulgar. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se já é inscrito, verifica a inscrição. E bora, porque hoje é sexta-feira e esse final de semana provavelmente vai rolar o culto do domingo. Durante a semana foi suspendido, né, na igreja Catedral Imagem e Semelhança, mas pelo que tudo indica, domingo vai ter movimentação por lá. Pois bem, meus amigos, após uma confusão generalizada no último domingo, causada pela exposição do caso, né, amoroso de adultério envolvendo o pastor da igreja Catedral Imagem e Semelhança, fiéis passaram a se mobilizar aí por uma mudança na liderança da instituição. Apareceu um advogado nas redes sociais convidando os membros a assinarem um documento que viabiliza a realização ou para a convocação, né, de uma Assembleia Geral. Só que precisa das assinaturas para que isso venha a acontecer. Até então eu não tenho informação se houve assinaturas. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem aqui. Convocando aos membros a assinarem um documento, olha só. Eu sou membro da Catedral Imagem e Semelhança e eu estou acompanhando o que está acontecendo nos últimos dias. No mês passado eu já soube de parte do processo, eu fui conversar diretamente com o Ailton. Percebe que ele falou o Ailton, não mais apóstolo, né, cara? Conversar diretamente com o Ailton e fiz alguns questionamentos com ele sobre o que estava acontecendo com a igreja, o que estava envolvendo o nome dele, da Cíntia e dos filhos. Ele me deu algumas respostas. Outras coisas fiquei sem entender, mas conversei com a Cíntia de novo, hoje ainda conversei com ela, ela me esclareceu alguns detalhes, alguns pontos que eu não tinha conseguido sanar, né, anteriormente com o Ailton. Com relação à igreja, o que acontece, irmãos? Eu tô fazendo um documento e peço que os irmãos assinem para a gente chamar uma Assembleia Geral Extraordinária. Essa Assembleia ela tem o intuito de aplicar as penalidades devidas para o que aconteceu com o então apóstolo Ailton. Ele disse que ia se desligar da igreja, mas isso não ficou estipulado, isso não está registrado em lugar nenhum. Então, de acordo com o estatuto da igreja, na ausência do pastor-presidente, ocupa o cargo o pastor vice-presidente. Nesse caso, o pastor vice-presidente é a pastora Cíntia, a bispa Cíntia. Então, assim, eu tô convocando uma assembleia como membro, porque o estatuto me permite isso, só que eu preciso de assinaturas, eu preciso de apoio dos membros da igreja, porque eu tô pensando no templo que a gente construiu com dízimos e ofertas. Então,
Eu preciso do apoio dos irmãos para que a gente faça uma Assembleia Geral extraordinária para aplicação das penalidades com relação ao Ailton e uma eleição de um novo pastor presidente. Muitos irmãos não estão mais confiando de forma geral na família do Ailton. Então isso engloba a Cíntia e os filhos. A intenção dessa Assembleia Geral é que a gente faça a eleição de um novo pastor-presidente e de um novo quadro diretivo na igreja, para que não ocorra quebra-quebra, como algumas pessoas estavam comentando de forma aleatória, para que não tenha mais escândalo na igreja, para que se mantenha a casa de Deus aberta ali, porque tem um investimento muito grande ali e a gente não pode deixar isso se perder. Então Pelo que dá a entender, meus amigos, parece que o negócio vai acabar em nada, né? Que é uma preocupação aqui em deixar se perder. Tipo, por que não vende tudo e não reparte aqueles que querem receber a sua parte, que doaram esse tempo todo? Não seria mais viável? Agora, tentar fazer um manejo é meio, sei lá, cara. Então eu peço aos irmãos que quem é seguidor de Cristo, que apoie essa causa, que assinem a documentação que eu vou liberar na internet daqui a pouco, para que a gente possa encaminhar para a diretoria e faça a chamada da Assembleia, e com isso a gente deixe tudo devidamente registrado. Então a gente que é membro, a gente sabe de todo o investimento que foi feito com compra de material, com compra de caminhão, de ônibus na verdade, né? Com compra de veículo, que também já foi vendido, eu acho, por conta de outro investimento, né? Com relação ao rancho lá, ao rancho dos profetas, que é uma das maiores aquisições da igreja. Então isso tudo, irmãos, isso tudo... Esse rancho dos profetas, que é uma chácara, me informaram, não tenho certeza aqui, mas dá para ter uma ideia. Diz que foi pago aí praticamente 3 milhões de reais, que é o rancho lá. Cara, se fosse vender esse rancho e devolver tudo que foi investido aos membros, aos fiéis, talvez esse cara recuperasse um pouquinho da moral, né? Mas provavelmente não vão fazer isso. Vão tentar salvar e colocar uma liderança aí e eles ficarem nos bastidores manipulando tudo. Eu vejo por esse ângulo. Infelizmente, acredito que é isso que eles estão tentando fazer. É da igreja. Só que a igreja não vai se limitar ao Ailton e à Cíntia. Então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa colocar ordem na casa para que sejam mantidos os cultos, para que sejam mantida a assistência social que tem na igreja, porque tem muitas famílias que dependem disso. Então, assim, a igreja ela tem uma função social. A gente tem que manter isso. A igreja não é feita só de parede, não é feita só do Ailton ou só da Cíntia. Ela é feita dos membros também. Então eu peço o apoio, a colaboração dos irmãos, que em ordem e decência a gente consiga fazer a chamada da Assembleia e que a gente consiga se reunir em paz, tranquilamente no domingo, para que a gente faça o que tem que ser feito, para que sejam aplicadas as penalidades e para que seja eleito um novo pastor-presidente para direcionar a obra. Caso isso não seja possível, no estatuto também tem uma previsão de cisão. Então, assim, a gente pode estipular que a Igreja Catedral Imagem e Semelhança possa se unir a outro ministério, de outra igreja, conversar com determinadas instituições aqui da cidade, para que, se possível, seja feito isso. Porque a gente não pode deixar as coisas se perderem no caminho. Então, eu peço aos irmãos que assinem o documento. Eu vou enviar para a Cíntia, que é ela que está ocupando agora o cargo de presidência da igreja, porque, teoricamente, o Ailton já está afastado, então quem ocupa o cargo é ela. Eu já tenho ciência de que alguns irmãos já saíram da igreja, já apresentaram a carta o pedido, né, de exclusão da igreja. Então, assim, tem muitos membros na igreja. Então, a igreja, ela permanece. A gente tem que focar no que é bom para o povo. Então, irmãos, novamente, tem muitos bens na igreja que foram conquistados, que foram adquiridos, não pelo Ailton e não pela Cíntia. Foram adquiridos por todos, em conjunto. Isso tudo não pode se perder. A gente precisa colocar ordem na igreja, como membros, votar e decidir o que vai ser feito a partir de agora.
para que a gente não tenha mais escândalo, para que a gente não tenha mais nenhum problema com relação a isso. Não é simplesmente aceitar que a igreja acabou, fechar as portas e tudo que a gente investiu não saber nem para onde vai. Então eu peço a colaboração dos irmãos. Horas, é só distribuir entre os fiéis que queiram participar, pegar a sua parte de volta, não é do povo, não é dos fiéis. Ó, meus amigos e irmãos em Cristo, vamos vender o que pertence à comunidade e cada um vai pegar o que foi investido. Chega lá o fulano, eu dei durante o ano passado, só no último ano, né? Eu dei durante 2024 X valor, está aqui a prova. Foram dízimo, ofertas, votos, tanta coisa que eles arrecadam. Mas está aqui o comprovante. Eu quero a minha parte, manda o Pix pra lá. Sei lá, cara. Falando assim parece fácil, né? Mas eu acredito que seria um bom caminho. Porque essa igreja aí, velho, moral não tem mais. Pode esquecer. Mesmo que troque a liderança, enfim, a mancha vai continuar pro resto da vida. Eu estou fazendo esse documento como membro. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa relacionada a como que vai ser a assembleia e etc, pode entrar em contato comigo. Eu vou conversar com mais 2 pessoas para verificar se a gente consegue montar alguma estrutura na parte de fora, caso a igreja, caso a pastora presidente, que é a Cíntia, não abra as portas no domingo para que a gente entre e faça assembleia, a gente faz a assembleia na parte de fora. E tudo devidamente documentado para que seja registrado e para que fique tudo certo, tudo nos conformes. Cara, essa Assembleia Geral aí, pelo que eu estou sentindo aqui, não vai ser assim tão pacífica quanto o advogado aqui está tentando passar a imagem. Eu recebi, cara, um recado sobre esse advogado que diz o seguinte, sobre ele, tá? Alguém que me informou aqui, até vou colocar aqui para vocês entenderem. Esse moço é filho da vocalista da Igreja Catedral. Provavelmente tem o apóstolo envolvido, ficando assim administrando. Brasileiro querendo dar um jeitinho. Será que só eu percebi? É a dúvida de membros, de pessoas de dentro da catedral. Aí o outro comentário diz o seguinte: gente, o apóstolo é muito criativo em achar soluções. Espero que não caiam nessa. Minha opinião é que Defensoria Pública ou os membros liberasse para doação tudo que foi doado para a igreja como instituição de caridade e etc. Que é o que eu falei, né? Vende tudo e entrega ao Hospital do Câncer, por exemplo. Seria uma opção, né? Vende tudo e entrega a uma instituição que realmente é séria, não como foi essa igreja. Teria outras opções, porque, cara, eu acho que eles tentaram salvar o núcleo ali, a questão de reuniões e continuar. Isso aí é alguém que está tentando tirar algum proveito, talvez até a mãe e a família do advogado que estão nessa tentativa, porque no final das contas por trás vai ficar o bispo aí. Esse cara vai fazer o que da vida hoje? Para manter tudo que ele adquiriu com a igreja, ele vai ter que primeiro começar vendendo o carro para manter, né, o luxo da mansão dele, por exemplo, que diz que mora num dos lugares de alto padrão de Joinville. E, resumindo, plantar batata, meu amigo, porque o cara já mostrou para que ele veio, não tem seriedade como líder jamais. O cara desse, meu amigo, esquece. Mas tem a segunda chance, esquece, cara. Eu não acredito em transformação num cidadão que viveu a vida inteira mentindo em cima do púlpito, tá? Não, jamais. Um cara desse não vai mudar. Ele vai mudar para te iludir e continuar, talvez, salvando aí o que ele fez para poder se manter. A intenção é outra, não é transformação. Não existe, cara. No meu ponto de vista é isso. As informações que eu tenho, cara, é de que pastores saíram da igreja. Teve 2 anúncios, deixa eu ver onde é que está aqui. Um diz assim, ó, desligamento. Após uma jornada de 10 anos congregando e servindo como pastora na Catedral Imagem e Semelhança, venho anunciar o meu desligamento com a igreja. Me sinto abençoada por viver este tempo com vocês. Eu estou rindo aqui por causa desse abençoado, né, cara? Não duvido que for abençoado na boa fé. Mas a má fé do líder aí, pelo amor de Deus, né? Eu acho engraçado, até estava conversando com uma inscrita, uma seguidora lá da outra rede, que essas igrejas, falando dessa aqui, todo esse tempo, vamos falar só dos últimos 3 anos, o pastor com uma amante,
E Deus não revelou a nenhum líder, cara. Não se levantou um durante uma reunião a qual ele estava profetizando, dizendo que ele estava na carne ou que ele estava em adultério. Aí sempre tem aquela, né, desculpa, mas Deus usa qualquer coisa, usa até um prostituto. Mas, meu amigo, o cara todos esses anos enganando. A verdade é que o diabo domina esse meio, cara, e tudo que acontece ali não tem nada de Deus. Mas enfim, né? Isso é assunto para outro vídeo. O desligamento aqui dessa pastora, né? Ela até termina dizendo com carinho, pastora Tiara Melina. Aí tem um outro que também divulgou, que diz o seguinte, nota de desligamento. É com o coração cheio de gratidão que viemos por meio desta nota comunicar o nosso desligamento da Igreja Catedral Imagem e Semelhança. Esse espaço foi muito mais do que um espaço de adoração. Aí enche aqui, né, a bola do cara. Entretanto, nosso ciclo na igreja chegou ao fim. Agradecemos a cada um de vocês pelo apoio, orações e pelos momentos compartilhados. Levamos conosco lembranças preciosas e muitas lições aprendidas, inclusive a de domingo, eu acredito, né? Somos imensamente gratos por cada culto, cada conversa, cada oração ficará guardado em nossos corações. Saímos em paz com amor, gratidão, certos de que os frutos permanecerão. Meu Deus, cara. Seguimos orando por todos e também com suas orações neste tempo. Com carinho, pastor Jorge e pastora Cristiane. Esses dois foi o que nos informaram que pediram o desligamento, entre muitos outros, né, que são membros normais que também já saíram fora. A situação que se desenrola aí na Igreja Catedral Imagem e Semelhança de Joinville só expõe mais uma vez uma ferida sensível no contexto religioso. Porque quando um pastor, uma figura de autoridade moral, espiritual, comunitária, se envolve em um caso de adultério, né, o exemplo dele aqui, não se trata apenas de um erro pessoal, meu amigo. Trata-se de uma quebra de confiança com a comunidade a qual ele serve, que quem está ali dentro acredita na orientação que ele passou, acredita nas suas palavras e de repente essa confiança é quebrada. E a reação aqui dos fiéis, cara, ao expor o caso, exigindo uma mudança, enfim, que ele viesse confessar, e mesmo diante de toda essa pressão, ele veio ainda com uma intenção de justificar o injustificável. Isso tudo aí pode ser visto como um ato de coragem, maturidade espiritual da parte dos membros em exigir uma mudança dentro do contexto a qual eles estão servindo. Porque afinal a própria Bíblia ensina que líderes espirituais devem ser irrepreensíveis e, quando falham gravemente, devem sim prestar contas. Por outro lado, né, a gente percebe aí que a necessidade de uma Assembleia Geral ordinária, a qual o advogado aí está convocando para que o povo assine, que eu não sei se vão assinar, na verdade, está mostrando como que uma estrutura de uma igreja, de uma instituição, né, precisa funcionar com transparência, ordem e legalidade, e não apenas por uma decisão emocional ou política ou interna, que pelo que eu entendia era o que acontecia até agora. Eu vou encerrar por aqui, mas meu amigo, guarde uma coisa, todo líder religioso, ele tem que ter, na verdade, uma responsabilidade ética, moral, muito maior do que qualquer um outro. Não igual o que esse cara fez, cara. O cara jogou no lixo, jogou no chão a imagem dele, da família, olha a vergonha, e a imagem de uma comunidade, cara, de uma certa relevância dentro da maior cidade do estado de Santa Catarina. O cara jogou isso no lixo por causa de uma novinha. E não adianta se vitimizar nas redes sociais aí que, enfim, o errar é humano, mas a sem vergonhice, todo esse tempo ele já deixou claro que existia na vida dele. E o que ele construiu foi para o seu próprio prazer e destruição, no final das contas. Como que os filhos estão enxergando tudo isso, né? Ele tem uma família grande. Olha o tanto de pessoas decepcionadas com isso. Olha o tanto de pessoas envergonhadas que acreditam, que lutam para mostrar que as igrejas fazem um bom papel. Fazem, mas olha a vergonheira que fazem também. Transparência, verdade, arrependimento, justiça devem caminhar
juntos. Se não caminhar junto, meu amigo, acaba acontecendo o que aconteceu aí com a Catedral Imagem e Semelhança. Infelizmente, agora por último, imagem e semelhança de adultério. Agradeço a cada um de vocês, deixe seu comentário embaixo, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.